Graça e paz, eu sou o pastor Ademir Nunes e esta é a nossa série de mensagens Veredas. Bom, é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Desta feita eu quero ler o versículo 18 deste capítulo 38 de Gênesis, que diz: respondeu ele, que penhor te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Essa história do capítulo 38 é a história de Judá e Tamar. Judá é um dos filhos de Jacó, e este homem, ele tomou uma filha dos cananeus e casou-se com esta mulher. E dela, então, ele gerou alguns filhos. O primeiro chamado Er, e depois o segundo filho chamado Onã. Passados-se os anos, então Judá buscou uma esposa para o seu primogênito. E ele então tomou uma esposa chamada Tamar. Só que esse seu filho, Er, a palavra diz que ele fazia mal perante o Senhor, ele agia de modo errado diante de Deus. E ele então veio a falecer, ele morreu. Devido a uma lei chamada Lei do Levirato, o irmão de Er, o segundo filho de Judá, deveria então casar-se com Tamar, porque era necessário que ela gerasse descendentes do primogênito, do primeiro homem. E este Onã casou-se, tomou ela por esposa, só que a palavra do Senhor diz que quando ele mantinha relações com ela, ele então interrompia o coito, lançando a semente, ejaculando no chão. Esta atitude de Onã também suscitou a ira de Deus, e ele então também morreu. Devido a essas duas mortes, Judá então manda Tamar voltar para a casa do seu pai e aguardar até que o seu filho mais novo, chamado Selá, completasse a idade, chegasse à fase de maturidade e pudesse então tomá-la por esposa e gerar filhos. Isso é uma questão de uma lei judaica chamada Lei do Levirato, que está lá no livro de Deuteronômio, que dizia que se o filho primogênito se casasse e morresse sem gerar o descendente, o próximo irmão deveria tomar essa esposa do irmão para com ela gerar descendentes. E Onã provavelmente não desejou gerar descendentes para o seu irmão, porque queria ele herdar as coisas do seu pai, queria ele a herança de Judá. Por isso ele interrompia o coito e ejaculava no chão. E ele então acabou morrendo também. Essa mulher volta para a casa do seu pai e ela fica ali aguardando durante muito tempo, até que o filho mais novo, chamado Selá, completasse então esta maturidade. Como o tempo passou e, de certa forma, Judá se esqueceu da promessa que ele havia feito e se esqueceu também daquilo que a lei dizia, ele um dia saiu para ir a uma cidade e Tamar ficou sabendo que Judá estava indo para aquela cidade. Então ela pôs um disfarce, tirou aquela roupa de luto, colocou uma outra roupa, colocou um véu no rosto e se assentou à beira do caminho, para que quando Judá passasse por lá, a visse. Então a palavra diz que Judá estava indo para essa cidade, quando viu essa mulher assentada à beira do caminho,
pensou se tratar de uma prostituta cultual. E ele então foi até a mulher, achando que era uma prostituta, e disse que daria como um pagamento um cabrito. É claro que a gente, lendo a história bíblica, nós achamos tudo muito engraçado. Quando ele disse que pagaria para ter relações sexuais com aquela mulher que ele achava ser uma prostituta, ela disse: então você vai me deixar alguma coisa como penhor, para que fique como garantia de que você vai realmente fazer o pagamento. E naquele momento, então, Judá concede e deixa com ela o anel, o cordão e o cajado. Então, é sobre esses 3 objetos que eu quero tratar aqui com os irmãos. No momento do seu erro, no momento do seu pecado, quem sabe embriagado pelo prazer, vivendo uma vida longe de Deus, ele não se ateve naquilo que ele estava fazendo. E quando a mulher, que para ele era uma prostituta cultual, pede que ele dê como penhor o anel, o cajado e o cordão, ele consente e deixa com ela esses 3 objetos. O que eu quero meditar com os irmãos é que o pecado, ele sempre vai nos roubar algumas coisas. Sempre que nós nos deixamos envolver pelo erro, pelo pecado, nós não consideramos aquilo que nós somos em Deus, e o pecado, ele vai roubar aquilo que de Deus está plantado em nós. E eu quero aqui então meditar sobre esses 3 elementos. Primeiro, o anel. O anel, que em algumas traduções vai, ao invés de ter a palavra anel, vai estar escrito selo. O anel era uma maneira de identificação. Naquele tempo ainda não havia RG, não havia CPF, não havia token, uma senha digital, não havia as impressões digitais. Então era comum que os homens, principalmente os mais importantes, usassem um anel, e neste anel estava cunhado algum símbolo, alguma letra, alguma coisa que identificasse a pessoa com aquele anel. Então o anel representava a identidade daquela pessoa. Quando Judá vai se deitar com aquela mulher, entendendo se tratar de uma prostituta cultual, ele deixa o seu anel, ele está abrindo mão da sua identidade. Está abrindo mão da sua identidade. Nos dias de hoje nós temos falado muito a respeito sobre quem nós somos em Deus, qual é a nossa identidade. E o pecado vem justamente para roubar a nossa identidade, para que nós não saibamos quem verdadeiramente nós somos. Então Judá deixa com aquela mulher que na concepção dele era uma prostituta, ele deixa com ela o seu anel. E o anel é a sua identidade. O segundo elemento, aqui fala sobre o lenço ou cordão. O cordão era uma joia onde o anel era pendurado. Então fazia parte ali do conjunto. O anel era a identidade e o cordão apontava para uma responsabilidade, porque o cordão tinha por objetivo carregar o anel. O anel estava pendurado naquele cordão. Poderia ser de ouro, poderia ser de prata, poderia ser
com qualquer outro elemento que tivesse um valor. Então, de novo, nós vemos aqui que ele deixa o seu cordão também, e aqui nós vamos falar sobre a responsabilidade. Ele deixou a sua responsabilidade, ele se torna um irresponsável ao cometer aquele ato, ao sair da sua terra, ao procurar uma prostituta, sabendo ser uma prostituta cultual, porque ele mesmo diz que era uma prostituta cultual. E aqui faço um adendo dizendo que essas prostitutas cultuais que haviam nas terras dos cananeus, elas tinham o sexo como algo idólatra. Usavam o sexo para se envolver nas coisas espirituais do maligno. E este homem, sendo um judeu, sabia desta malignidade, sabia deste culto pagão. E mesmo assim, ele se envolveu com esta mulher. Então, um homem irresponsável. O terceiro elemento fala de um cajado. Cajado aponta para o ofício de Judá, que era um pastor, um cuidador de rebanho, um cuidador de ovelhas. Era o ofício dele. Então isso nos mostra ou nos remete para o nosso ministério. Nós temos um ministério e o cajado simboliza o ministério e simboliza a nossa autoridade ministerial. A autoridade que todo cristão recebe da parte de Deus. Então veja, queridos, ele deixou naquele momento esses três elementos, o anel, o cordão e o cajado. Ele, por causa do pecado, perde a sua identidade, perde a sua responsabilidade como pai de família, como um homem que deveria ser um homem de Deus. E ele perde a sua autoridade ministerial. Deixou esses três elementos com esta mulher. Quando então ele resolve, depois de um tempo, mandar o cabrito para recuperar esses três elementos que ele havia deixado, descobre-se que a mulher está grávida. A mulher está grávida. Ele descobre que Tamar estava grávida. Já estava grávida de 3 meses. E ele então manda queimá-la. Veja bem, alguém que está fora da vontade de Deus, que perdeu a sua identidade, a sua responsabilidade, o seu ministério, quer aplicar uma pena de morte para aquela mulher. No entanto, ela revela quem era o pai daquela criança. Porque ela devolve, mostra que, dizendo, o pai da criança é o dono dos objetos que com ela estava. E Judá então reconhece que o filho, ou na verdade eram gêmeos, que Tamar estava esperando, era de fato filhos dele. E nós encontramos aqui também a misericórdia de Deus, a graça de Deus, porque mesmo ele tendo cometido todos aqueles erros, mesmo ele tendo aberto a sua mão, abriu mão desses elementos que mostravam a sua identidade, sua responsabilidade e a sua autoridade ministerial, mesmo tendo abrido mão disto, Deus teve misericórdia dele. E Tamar gera filhos gêmeos de Judá. Um dos filhos se chama Pérez. E este Pérez entra na genealogia de Jesus. Porque Jesus é descendente da tribo de Judá. Deus age com misericórdia, mesmo quando nós nos tornamos levianos. Mas é preciso que nós tenhamos sabedoria e graça de Deus para não perdermos aquilo que nos identifica como servos do Senhor.
Não perca o anel, o cordão e o cajado. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa continuar vivendo na presença do Senhor. Deus te abençoe poderosamente.